Bom dia, terceiro ano. Então, hoje nós vamos dar início ao conteúdo do segundo bimestre de Geografia. E vamos trabalhar as representações cartográficas, como plantas e mapas dos lugares e seus elementos. Então, nós vamos trabalhar formas de representação dos lugares, tá bom? Vocês sabem me dizer que lugar está sendo representado no desenho? Responda o passo a passo aí para a tia Cris. Acertou quem disse que é uma rua. O espaço que está sendo representado é uma rua de um bairro. Quais elementos estão representados nesse lugar? Os elementos presentes nos desenhos são moradias, ruas, automóveis, semáforos, árvores. Moradias altas e baixas, podem ser prédios. Cite então uma semelhança e uma diferença que existe entre a rua da imagem e a rua onde você mora. A semelhança entre a minha rua e a rua do desenho é que existem moradias e árvores e passa alguns automóveis. E a diferença entre a minha rua e a rua do desenho é que a minha rua não tem semáforo, não é movimentada. Então, nós vamos trabalhar as representações dos lugares em escalas diferentes, ou seja, como nós vamos falar de cartografia, nós vamos falar das relações entre as dimensões do objeto no real e também a fonte. Existem várias maneiras de representar os lugares, tá? Às vezes esses lugares podem ser representados por desenhos e de maneira semelhante, muitos artistas representam ou retratam os lugares fazendo pinturas em telas. Além disso, o bairro, o município, o estado e o país onde você mora podem ser representados por meio de plantas ou mapas, que são representações cartográficas. Vamos trabalhar a planta. A planta é uma representação cartográfica de um lugar visto do alto, tá? Ou seja, de cima para baixo, e caracteriza a visão vertical. Se nós observarmos a sequência, vamos ver que ela resultará na planta da parte de cima do bairro de Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul. Então, como nós estamos falando de planta, nós vamos falar também dos bairros. Os bairros são formados por ruas e um conjunto de quadras, também conhecidos como quarteirões. Aí nós observamos a casa 334, localizada no bairro Rincão Bonito. Já na imagem abaixo, além da casa 334, nós vamos observar a rua onde ela se localiza em 2011. Já nesta imagem, nós podemos ter uma visão ampla do bairro Rincão Bonito, além do quarteirão onde se localiza a casa 334, que está em círculo, tá? E a gente ainda observa outros quarteirões do bairro em 2019, já mudou o ano. Já nesta imagem, é possível observar que, além do bairro onde está a casa 334, existem outros bairros que compõem parte da cidade de Bonito, em 2019. Estão vendo a casa circulada lá? Essa é a Casa Verde lá do início. Já nessa imagem, vocês observam parte da cidade de Bonito vista de cima para baixo. E com base na parte de cima da vista da cidade de Bonito, tá? Vista do alto, podemos então elaborar uma planta da parte da cidade de Bonito. Essa é uma planta. E o seu primeiro desafio é identificar na fotografia, nessa planta do mapa aí da cidade, os elementos que estão representados na planta. Então ficou assim, pessoal. Os elementos em cinza são as construções. Os elementos em branco são as ruas. Os elementos com área toda verde é área de vegetação ou um campo aberto. Esses círculos menores verdes são árvores. E em laranja, a casa 334, que é a casa que nós estamos trabalhando lá no início, desde o início da unidade. Então, ficou assim os elementos representados na planta. Por favor, desenhem também. Vamos falar dos mapas. Então, nós falamos do bairro onde estava localizado a casa 334.
Os bairros constituem os municípios constituem os estados e os estados constituem o território brasileiro, ou seja, o país. Aqui nós temos um mapa, tá, do estado onde se localiza o município de Campo Grande. Esse é o estado de Mato Grosso do Sul. E aqui está o estado de Mato Grosso do Sul, localizado no Brasil, no mapa do Brasil. Quem sabe onde está localizado o nosso estado Paraná no mapa do Brasil? Onde está o Paraná? Vocês acabaram de ver a configuração do estado de Mato Grosso do Sul. Olha a configuração do nosso estado Paraná. Esse é o desenho do nosso estado. Onde está localizado o Paraná no mapa do Brasil, pessoal? Localizem o nosso estado aí. Olha o estado do Mato Grosso do Sul do ladinho lá. Bom, a tia só quis mostrar para vocês onde está o nosso estado no mapa do Brasil, tá bom? E como é a configuração do nosso estado Paraná. Já está quase acabando, pessoal. Vamos falar dos símbolos nas representações cartográficas, tá bom? Então, para que as representações cartográficas sejam bem compreendidas corretamente, elas são compostas de símbolos. Vamos observar as cenas a seguir. Essa é uma fotografia, tá, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, localizado no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela está representada uma vista de frente em uma visão horizontal. Agora, observe esse mesmo lugar de cima para baixo em uma visão vertical. Agora, vocês vão ver a representação do museu e o símbolo criado para representar o seu telhado. Então, aí onde eu coloquei o X é onde está a representação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e ao lado é o símbolo que representa esse museu. Os símbolos, pessoal, servem para representar as características reais do objeto ao qual estamos trabalhando. No caso aqui do mapa ou da planta, é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, agora observe como os elementos do espaço são representados em uma planta por meio dos símbolos. Note a semelhança entre as características dos símbolos e as dos elementos reais, como cores e formas. Então, vocês acabaram de ver o mapa do bairro real e a planta da qual esse bairro foi desenhado, tá bom? Então, vocês perceberam que o símbolo utilizado para representar as moradias tem um formato similar ao do elemento real. Estão vendo lá o retângulo cinza representando as moradias? É um símbolo que representa as moradias. Símbolos que representam as árvores e a grama apresentam forma e cores parecidas com as suas características reais. Estão vendo lá? Círculos verde para representar as árvores e a grama. Então, para que possamos identificar os elementos presentes nos mapas e nas plantas, precisamos colocar símbolos. O significado dos símbolos e das cores é apresentado em forma de legenda. Então, a legenda auxilia o leitor na compreensão e na interpretação das informações. Está aí a legenda, com os elementos que estão sendo representados no mapa ou na planta. Como vocês já aprenderam sobre os símbolos nas representações cartográficas, vamos fazer uma atividade. Vocês vão observar a planta abaixo e vão criar uma legenda que contemple as suas características gerais. Coloquei ali embaixo algumas sugestões de resposta. Então, eu desenhei ali 2 símbolos que representassem alguns elementos dessa planta. Vocês, então, por favor, continuem desenhando, tá? Símbolos que representem os elementos dessa planta. Ok? Espero que fique bem legal, tá? Só que eu coloquei do ladinho, vocês podem pôr ali dentro daquele círculo, tá? Um beijo bem grande para vocês. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre representações cartográficas e os elementos presentes nos mapas e em planta, tá? Próxima aula, maquete, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês. Até a nossa próxima aula.